Como que eu posso preparar a minha aula da CIA da semana? Será que tem alguma coisa, alguma dica que possa me ajudar nisso? Vem comigo que eu vou explicar para você. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Diário de uma Prof. CM. Esse é mais um vídeo do nosso canal, da nossa série Papo de Prof. E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, que é o preparo da aula das CIAs. Como que uma professora ela pode se preparar? Existe alguma dica? Existe algum manual, alguma coisa que possa nos ajudar? Sim, desde já eu quero te dizer que o principal manual que nós temos como professora para nos preparar para as nossas aulas é a palavra do Senhor. Não existe nada melhor, nada mais completo do que a palavra do Senhor para as nossas vidas e para essa função enquanto professoras. Nós somos chamadas para levar a palavra do Senhor. Então, se nós somos chamadas para levar a palavra do Senhor, consequentemente, nós temos que conhecer essa palavra. Então, se eu pudesse enumerar alguns tópicos, talvez o primeiro tópico seria esse. Seria conhecer a palavra do Senhor. A professora ela precisa conhecer a história da aula que será dada. E não só isso, conhecer a história também irá basear aquilo que é o conhecimento da doutrina e através da intimidade com a palavra do Senhor, a professora ela irá alcançar as revelações para o ensino das classes. Através também desse preparo, o Senhor ele irá promover conhecimento da sua palavra, conhecimento daquilo que é o mistério, ou seja, a professora irá conhecer muito além da letra. E através desse fortalecimento da palavra na sua vida, a doutrina ela vai ganhando vida, ela vai ganhando força. E o falar da professora que conhece a palavra, o falar da professora é um falar com autoridade. Então, a professora de classes, ela deve conhecer a palavra. Não porque a gente está falando aqui que deve conhecer, não, mas é um dever de todo servo e de toda professora conhecer a palavra do Senhor. Porque só assim a doutrina, ou seja, só assim a palavra, ela terá vida no seu coração e principalmente terá vida no seu falar e me transmitir essa herança. Bem, seguindo essa linha, o segundo tópico, tão importante quanto conhecer a palavra, é ter uma vida de oração, ou seja, uma vida que possui intimidade com os meios de graça. Uma professora que tem uma vida de oração, uma professora fortalecida na fé, é uma professora fortalecida para aquilo que é levar esse ensino, no qual nos foi confiada essa missão tão importante, que é transmitir a palavra do Senhor. Nós devemos, além disso, na nossa vida de oração, nós devemos, na semana que é a nossa aula, a semana onde nós somos escaladas para dar aula, nós devemos sim clamar pela nossa classe. Se eu sou professora da classe de 0 a 3, ou de crianças, ou intermediários, ou adolescentes, eu devo clamar pela minha classe. Clamar para quê? Clamar para que o Senhor ele abençoe o coração das classes, para que no momento da aula elas possam ter reverência, para que elas possam entender a palavra que seja transmitida, para que o Senhor ele possa nos usar para transmitirmos uma palavra clara, uma palavra de fácil entendimento para o coração ali das nossas classes. Nós devemos clamar para que o Senhor livre de investidas que possam vir sobre a vida deles. Também devemos clamar por aqueles alunos que estão faltando nas aulas, mas que o Senhor possa operar, que na próxima aula dominical, ele abençoe que essas crianças, intermediários e adolescentes possam estar presentes. São muitos os motivos que nós poderíamos enumerar para clamar, mas sim, a oração ela é fundamental para fortalecer a vida da professora, principalmente naquilo que é a autoridade de espírito dentro da classe. A professora que ela tem uma vida de oração, ela alcança intimidade com o Senhor. Então, é uma professora que vai ouvir as revelações, é uma professora que vai estar sensível ao que tem acontecido ali dentro da sua sala, da sua salinha, durante a sua aula. Então, sim, nós devemos orar pela aula, nós devemos orar pelo ensino que nós iremos trazer, nós devemos orar pela aula que nós daremos na escola dominical. Então, a vida de oração ela é muito importante, porque ela é uma das nossas bases enquanto servos, enquanto professoras chamadas para essa função. O terceiro ponto importante para que nós possamos levantar para a professora que irá preparar a aula dessa semana é participar do EBD. Mas como assim? Como que eu vou participar do EBD se eu vou estar dando aulinha? Ok, mas nós temos uma escala. Então, nas semanas em que você não estiver dando aula, a minha dica é participe da EBD, porque é lá na EBD que nós estamos aprendendo
todas as doutrinas, que o Senhor tem nos visitado, o Senhor tem nos fortalecido, nos unido como corpo. E a professora que ela conhece o assunto que tem sido discutido e aprendido na escola bíblica dominical, é uma professora que vai entender as revelações e vai conseguir encaixar aquele que é o ensino que nós temos levado, que nós temos aprendido e conseguir levar para a aula da nossa classe. E hoje nós temos uma grande bênção que é o quê? Nós temos a bênção de que o ensino das classes ele já tem sido semelhante e sido aplicado dentro da escola bíblica dominical. Então, participar da escola bíblica dominical também é um ato de fidelidade ao Senhor. Fidelidade para quê? Fidelidade para entender aquilo que é o projeto do Senhor e fidelidade como servo e testemunho para as nossas classes. Bem, além de nós conhecermos a palavra, termos uma vida de oração, participarmos da IBT, nós temos também que ler e preparar a nossa aula da semana. Então, se eu, professora, fui escalada para participar, para dar a aula dessa semana, eu devo conhecer o material, devo conhecer todos os recursos disponibilizados e qual será o ensino que será ministrado para as classes. Além de nós estarmos aprendendo os assuntos da IBD dentro da salinha das nossas classes, nós também, os ensinos eles sempre têm trazido histórias da Bíblia que têm relacionado com a doutrina que nós temos aprendido. E onde que nós vamos achar esses materiais? Hoje, o presbitério, ele já disponibiliza o site oficial das CIAs, né? Que é um assunto para o próximo vídeo, um assunto muito importante, pois muitas irmãs desconhecem esse recurso. E é nesse site que nós iremos conhecer aula escrita que foi preparada pelo Senhor, pelos teus servos ali, e que foi já redigida, tudo pronto para que nós possamos conhecer qual será o assunto que será ministrado na aula. É nesse site que nós vamos conhecer também os slides, como que vai ser os slides, quais as figuras, quais as falas que serão apresentadas ali. É ali que nós teremos as atividades dos cadernos grandes e pequenos, que é um outro assunto que eu amo, os caderninhos, tá? Quem me conhece lá no Instagram já sabe disso. E também é lá no site da CIS que a gente vai ter a lembrancinha do mês. Então, nós temos que ler e preparar a aula. O que seria preparar a aula? Não basta somente ler aquele resumo, aquela aula descrita que a gente recebe? Não, eu tenho que prepará-la na palavra do Senhor. Eu tenho que ler as passagens, tenho que ler a história bíblica, ler as referências de versículos. Então, o preparo da aula é muito importante. Por quê? Porque também é um momento onde a professora ela vai organizar as dinâmicas e os recursos para a aulinha. Então, se eu quero fazer algum recurso, alguma adaptação, alguma dinâmica com a minha classe, este é o momento. É o momento de construir esses materiais, é o momento de planejar, de buscar conhecer quais dinâmicas serão apresentadas. Também é nesse momento de ler e preparar a aula que nós vamos ensaiar os gestos dos louvores que serão cantados. Sim, nós temos que ensaiar e cantar os louvores, né? E principalmente quando a gente for preparar a aula, nós iremos alcançar o profético da nossa aula. E assim, nós iremos transmitir para as classes aquilo que é o assunto que o Senhor ele tem preparado para a vida delas nesse momento. Eu quero dizer aqui que uma professora preparada para a aula da classe é uma professora bem-aventurada. Nós temos aprendido sobre as bem-aventuranças e sim, nós somos bem-aventuradas quando nós nos preparamos, quando nós nos aperfeiçoamos e buscamos o preparo do Senhor para trabalhar na vida ali das classes, para sermos assim instrumentos de transmissão ali da herança. E por que isso? Porque a palavra lá em Salmo 119, versículo 2 diz assim: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. A professora de classes é aquela serva que guarda o testemunho da palavra do Senhor, o testemunho da revelação, o testemunho da doutrina, e ela busca aplicar no seu coração. E através disso ela alcança essa bem-aventurança que é ser escolhida pelo Senhor. Então, nós enquanto professoras temos que nos preparar e buscarmos sermos bem-aventuradas no conhecer do Senhor, no transmitir a palavra do Senhor. E este preparo, ele é importante porque a palavra que nós levamos ali para as nossas classes é um alimento espiritual. Então, a aula da nossa semana, a aula do domingo, é um local onde as classes elas vão ser alimentadas espiritualmente. Ali nós estaremos servindo a elas aquilo que é o conhecimento da doutrina, a palavra do Senhor. E eu quero trazer para você uma passagem que o Senhor me fez lembrar, que é sobre o rei Davi. Davi antes, Davi, quando ele era pequeno, seus irmãos foram para a batalha, aquela batalha do povo de Israel contra o gigante Golias, os filisteus, o seu pai Jessé, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12, o seu pai Jessé
chamou a Davi e o enviou para que ele levasse alimento aos seus irmãos em campo de batalha. Então, da mesma forma, o Senhor é aquele que tem nos chamado para esse trabalho. E somos nós, e não só chamadas, nós temos que atender o chamado do Senhor para enviar alimento às nossas classes. Ah, mas as classes vivem uma batalha? Nós não sabemos. Uma coisa sabemos, as batalhas espirituais, elas existem, as nossas classes estão sujeitas a isso. E cabe a nós intercedermos por elas. Somos nós chamadas pelo Espírito Santo para levar esse alimento ali. E lá no versículo 17, Jessé, então, ele chamou a Davi, ele orientou o alimento que seria, qual alimento que ele deveria levar aos seus irmãos. E da mesma forma, o Senhor, ele tem nos orientado o que nós devemos levar para as classes. O que nós devemos preparar para poder alimentar espiritualmente ali as nossas classes. E Jessé deu uma ordem a Davi lá no versículo 18 assim, olha, vê se os seus irmãos estão bem. E é na aulinha que nós vamos ver se as nossas classes estão bem. Por quê? É lá que nós teremos um termômetro, aquele comportamento, aquela criança que está mais quieta ou às vezes mais agitada, é lá que nós iremos ver se existe tristeza em seus corações, como elas estão. Então é na classe, na aula, na participação da nossa intermediária adolescente que nós vamos ver se eles estão bem. E por fim, lá no versículo 22 do capítulo 17 de 1 Samuel, Davi, quando ele chegou, ele entregou o alimento e correu para a batalha. Ou seja, esse é o nosso papel. Nós estamos em todas as aulas, cada domingo ou sábado, seja o dia que for a sua aula, nós estamos entregando o alimento ali para a classe. E sim, nós estamos correndo para a batalha espiritual, que é batalhar e defender pela palavra, pela doutrina no coração ali das nossas classes. Então, é isso. Espero que esse vídeo possa ajudar você que é professora, que foi recém-levantada, no preparo da sua aula, né? Não se esqueça de ter uma vida de oração, de conhecer a palavra, de se preparar, de participar das EBDs e principalmente de ser uma bem-aventurada no Senhor. Eu agradeço muito a você que está por aqui e peço, não esqueça de se inscrever no meu canal, porque isso ajuda muito que outras pessoas conheçam o que a gente tem falado por aqui. Também deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, eu estou sempre vendo. E me siga também nas outras redes sociais. Amo ver o testemunho, o feedback de vocês. E eu quero saudar você, minha irmã, como bem-aventurada, viu? Você, professora, é uma bem-aventurada no Senhor. A paz do Senhor!